A Bíblia diz que devemos honrar os nossos pais. E hoje o Sempre Feliz foi preparado com muito carinho, como eu acabei de dizer, para homenagear os pais e inspirar você que nos assiste com experiências de homens que vivem a paternidade de diversos ângulos, né? Eu recebo o Carlos Alberto, que é gesseiro. Ele conheceu Jesus por meio do testemunho do próprio filho. Olha que lindo. Recebo também Felipe Paio, que é empresário e aprendeu que a paternidade pode ser muito mais do que biológica. Ele é pai adotivo e está aqui para compartilhar como é ter esse laço de amor com os filhos. Recebo também o pastor Valtim Lima. Ele perdeu a esposa em 2015. Desde então, tem o desafio de criar os filhos sozinho. E você, claro, não vai perder essas histórias lindas, né? Mais uma vez, muito obrigada por terem vindo, queridos. E realmente, a paternidade é algo tão importante, né? A gente sempre ouve muito mais celebrações das mães, né? As mulheres sempre têm o Dia Internacional da Mulher, o Dia das Mães. Dizem que depois do Natal, o dia que o comércio mais vende, né? E vocês estão aí esperando receber presente? Normalmente vocês recebem presente dos pais? Como é que funciona? Eu normalmente, o meu presente do Dia dos Pais, com certeza eu já recebi. É, né? Então Isso. pode falar, qual que é o seu maior presente do Dia dos Pais? O meu maior presente foi que meu filho conseguiu me resgatar para poder estar juntamente a Cristo, né? E conhecer a palavra de Deus. Como é que foi isso, a sua história, Carlos? Olha, minha história foi assim, meu filho, ele se converteu ao Evangelho, né? E estava direto na igreja, né? E eu, particularmente, eu não tinha, assim, né, afeto à igreja. Enquanto você fala, a gente está mostrando a foto do seu filho lá, pode falar. Olha que legal. Aí, teve um dia que aconteceu uma turbulência na minha vida, né? E eu estava, assim, desesperado, eu já não tinha, assim, para onde recorrer. E aí eu vi o meu filho, né, orando, né, de joelhos. Eu falei assim, nossa, meu filho, ele tem uma fé, assim, tremenda, né? Ele estava com quantos anos? Com os 18 anos. Né? Foi há pouco tempo isso aconteceu. E aí eu olhei assim e falei assim, olha, eu vou orar também. Né? E antes disso, meu filho ele já havia me chamado várias vezes para poder participar do culto com ele, das vigílias e do GC. Só que eu nunca tinha interesse em ir. Aí, um belo dia, em plena madrugada, eu não estava conseguindo dormir, né? Aí eu falei, eu vou orar. E foi aí que eu me pus de joelho prostrado, né? E aí eu comecei a orar. E fui orando. Foi na hora que Deus me falou, olha, filho, sua vida está uma turbulência e você pode mudar sua filha, sua vida, né? Então, você tem um servo dentro da sua residência que me serve. E quantas vezes que eu já usei ele para poder te chamar para você vir, né, ao meu encontro. E nisso aí eu comecei a chorar. As lágrimas começaram a descer e eu comecei a orar. E o Senhor mais e mais falando comigo. Aí ele falou assim, olha, aí você vai ter que ter uma escolha. Você escolhe a vida que você tem hoje, que é pura turbulência, ou senão você escolhe a vida no meu caminho, você se entregando a mim. Eu falei, Senhor, eu vou escolher a minha vida juntamente a Ti. Amém. E foi aí que eu falei com meu filho assim, filho, eu vou na igreja com você. Aí ele falou, pai, você vai na igreja comigo? Vou. Aí ele falou assim, pai, então vamos participar primeiramente do GC comigo, né, que é o grupo de crescimento, né, com a nossa líder, a Tamara. E exatamente quando eu fui com ele no GC, que acontece aos sábados, né, às 18 horas, aí chegando lá, Deus novamente confirmou através delas, através das orações, que eu tinha que entregar minha vida a Jesus. Você sentiu claramente Deus falar com você naquele momento que você estava ajoelhado orando, tudo isso que você disse, você sentiu Deus falar com você, você não teve dúvida nenhuma, e mesmo assim, Deus ainda foi tão maravilhoso e confirmou ainda mais uma vez na sua vida, no seu coração, através das pessoas ali da célula, né? Que lindo. Sim, porque quando eu cheguei, primeira coisa que quando eu cheguei lá na célula, eu me senti abraçado. Né, me senti abraçado e foi no momento da oração que já veio a revelação exatamente o que Deus havia falado comigo em plena madrugada. Oh, que lindo. Deus confirmou tudo. Com certeza. Aí, pode falar. Depois você continua um pouquinho. Tá. Vamos deixar mais um pouquinho aí para depois. Agora, Felipe, como é que foi a sua história, Felipe? Conta pra gente.
A gente percebe que Deus prepara algumas coisas pra gente que a gente às vezes nem espera, né? Eu e minha esposa, a Bárbara, a gente já tinha muito forte na gente a ideia que a gente já ia adotar. Já era algo que já estava certo na nossa vida. Só que, de repente, as coisas aconteceram muito rápido e pega a gente de surpresa, né? A gente entrou num programa de apadrinhamento, que a minha esposa até fala assim que foi uma tia dela que marcou ela num anúncio, mas a tia dela fala que nunca marcou ela em anúncio nenhum, né, na rede social. E aí a gente começa a perceber a mão de Deus ali. E... Anjo também faz rede social, viu, gente? Não é? Deus manda os anjos também participarem aí das redes sociais para nosso favor. E isso é uma verdade. Porque a partir daí a gente entrou nesse programa de apadrinhamento, que a princípio era pegar uma criança de algum abrigo para passar um Natal com a gente. E aí a gente conheceu o Lucas, que é o nosso filho mais velho hoje. E ele passou o Natal, a gente estendeu para o Ano Novo, né, para ele passar o Ano Novo também. Ele tinha quantos anos, Felipe? 9 anos. Na época já estava caminhando para fazer 10. E a gente estendeu para as férias. E nesse tempo que a gente estava com ele, ele sempre falava do irmão dele. E aí a gente resolveu também conhecer o irmão dele. Olha, a gente está até mostrando ali, ó, vocês três. E aí, ele estava no mesmo abrigo? Eles ficavam em abrigos separados. Olha. Foi uma das coisas que comoveu a gente, motivou a gente a fazer o apadrinhamento dos dois. E aí, a partir daí, o único dia que eles se viam eram os finais de semana que eles passavam com a gente. Porque depois da série a gente estendeu e aí para mais tempo. E ficamos 1 ano e meio nesse apadrinhamento. 1 ano e meio até decidir. Até que o dia nós fomos pegos de surpresa de novo, né? Porque houve uma sondagem para adoção, só que só de um deles. Que no caso do mais novo, que é o Elias, né, que na época estava com 6 anos. Então teve essa sondagem e aí a assistência social chamou a gente, falou, né, o que estava acontecendo e até falou que a gente ia ter que parar de pegá-lo, né, para quebrar esse vínculo para a próxima família que fosse conhecer ele e ter um aproximamento ali com ele. E aí foi... Aí vocês não deram conta de ficar sem Não. ele mais. Ah, não, Deus, ah, não. Eu agora... fico até emocionado porque na hora que eu entrei dentro do carro, eu e minha esposa, a gente saiu de lá e a gente não falou nada um com o outro, não teve... A partir do momento que ela falou isso, acabou o assunto. A gente não falou nada nem com ela e nem entre a gente. E aí a gente entrou dentro do carro, eu comecei a chorar, ela também. Aí ela falou, e aí? Eu falei assim, a minha parte você já sabe. E agora fica por sua conta. Aí joguei a bronca na mão dela. E aí, como a gente percebeu que era uma coisa muito de Deus mesmo, a gente optou pela adoção, né? Até mesmo que seria algo futuro, né? Porque a gente estava se preparando para um filho biológico e aí atropelamos e demos andamento no processo de adoção. E agora já tudo tem ok. 1 ano e meio já que a 1 ano gente e está meio. com eles já. E pense, daqui a pouco vem o biológico também. Se Deus quiser. Né? Se Deus quiser. Valtinho, é Valtinho que fala? É Valtinho. Valtinho mesmo. Então tá bom, Valtinho. É obra do meu pai, né? Esses nomes diferentes, assim. Seu pai era inspirado a colocar esses nomes diferentes, Você sabe que lá no interior, onde eu nasci, lá não fala interior, não, né? Fala interior mesmo, em Aimorés, a gente tinha um amigo, meu pai tinha um amigo, Valtinho, eu não esqueço nunca, que era vizinho nosso e ele era grandão como você, não tinha nada de inho, era grandão. Como é que foi a sua história em relação à sua esposa e em relação aos filhos também, Valtinho? Compartilha com a gente. Na verdade, o Espírito Santo de Deus, ele nos prepara em tudo, né? Minha mãe trabalhava cedo e eu comecei cuidando do meu irmão na infância. Fui casado durante 21 anos e eu creio que a escola que eu tive cuidando do meu irmão me preparou para cuidar dos meus filhos. Eu fiquei viúvo em agosto de 2015 e o
o Senhor ele vem me preparando para justamente estar junto com os meus filhos, porque tudo o que aconteceu, o Espírito Santo ele falava, ele testificava antes no meu coração. Eu descobri a doença da minha esposa em novembro de 2014. Eu estava orando pela madrugada, a gente orando pelas famílias, e eu levantei e comecei a orar pelo meu filho. Depois fui no quarto da minha filha orando por ela, e na hora que eu voltei para o nosso quarto, o Espírito Santo falou comigo de uma maneira bem nítida, que era para eu orar e cuidar da minha esposa, porque ela tinha um tumor no abdômen. Quando é bênção, a gente recebe de braços abertos, claro. Mas quando é uma notícia que nos mostra que passaremos por uma luta, por uma tribulação, na hora nós reagimos de uma maneira diferente. Sim. E naquela hora eu falei assim, olha, não, está repreendido, não aceito isso. Uhum. E mais uma vez o Espírito Santo falou forte ao meu coração, cuida da sua esposa, que ela tem um tumor no abdômen. E depois disso, as coisas foram acontecendo e tudo o Espírito Santo foi me preparando, e é lógico que a gente vai se adaptando, a gente vai aprendendo a fazer coisas que a gente não fazia. Né? Você já tinha quantos filhos? Qual a idade deles? O Mateus, na época, tinha 10 anos e a Emanuela tinha 7 anos. Idades muito difíceis, né? Difíceis, mas como a gente tinha uma família blindada, assim, a amizade, a cumplicidade entre eu e os meninos ajudou muito nesse período. Né? E todo dia a gente aprende, todo dia é um novo dia. Agora eu estou vivendo a experiência da adolescência, que a gente tem que se tornar adolescente também, tem que falar a mesma língua dos meninos, né? E glória a Deus por isso. Amém. Nós vamos caminhando em nome de Jesus. Rompendo os desafios, né, Valtinho? Em nome de Jesus. Daqui a pouco eu quero saber um pouco mais de vocês, mas agora a gente vai ouvir uma canção aqui por um papai que está aqui, Felipe Barros, querido, e o Jax e o Isael, que são pai e filho, o Isael e o Jax. E o Isael, ele tem uma família de músicos, né, Isael? Queridos. Todos os filhos são músicos, os outros 2 homens também tocam, a mulher, a Priscila, né, canta, mas eles não estão aqui em Belo Horizonte. Então veio o Jax representando a família toda. E o Felipe também daqui a pouco vai cantar com as filhas, gente. Olha que coisa linda. Mas por enquanto vocês 3 aí, cantar uma canção pra gente, né? Bom, eu acredito que vai ser um instrumental, mas assim, não poderia deixar de falar, Márcia. Você citou seu pai, né, no início do programa, o seu Valdemir. E fica homenagem para ele, para o meu pai também. Eu creio que todos que estamos aqui estamos também fazendo homenagem para os nossos pais, né? Então é um dia especial, é um programa especial, como não poderia deixar de ser. E a música tem que fazer parte de momentos especiais da nossa vida, né, gente? Então tem um instrumental maravilhoso preparado para abençoar e para aquecer o seu coração, papai, e a toda a família, em nome de Jesus. Vamos cantar junto então também, pode ser. Instrumental com vocal, então virou uma grande música, vai ser festa. Pai do Felipe para estar aqui com a gente, mas infelizmente ele não pôde vir, não é? É verdade. São as situações da vida. Perdeu o pai, né? Foi mesmo. Essa semana agora, graças a Deus pela vida do meu avô, né? Um exemplo para todos nós, assim como tantos pais que estão nos assistindo agora, né, que são exemplo dentro das suas casas. Meu avô foi também. Fica essa homenagem também à memória dele. Isso. E meu pai está lá cuidando das coisas da família, né, para em breve retornar e cuidar dos netos, das netas. Sim. E seguir tocando a vida. Isso mesmo. Amém. Vamos lá.
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Já? Já? A gente estava querendo ficar, né? Cantar mais, ouvir mais. É verdade. Bom demais. Bom demais. Bom, eu queria saber de vocês. Ah, tá sem microfone. Tem um microfone aí por aí? Para ele? Tem um sorvetinho aí? Tem. Gabriela, tá com sorvete ali? Vamos saber aqui de você como foi que você se sentiu a primeira vez que você teve a notícia que você ia ser papai. Conta pra gente. Essa experiência interessante, nós éramos muito jovens, eu e a esposa, ressaltar aqui que nós fazemos 40 anos de casados. Nossa, casaram novinhos. Benção, beijo, Mari, minha querida. Então, não tivemos muito tempo de folga. Com 13 meses de casados, minha esposa engravidou. Naquela época não tinha televisão, internet também não. Mas ela tinha um problema que ela não podia fazer uso de anticoncepcionais, né, ingeridos via comprimidos, e por conta disso nós não tivemos como evitar o filho. Então, com 3 meses, ela ficou grávida do Daniel, que é o nosso mais velho. Ok. Isso, e a emoção foi muito grande quando você soube, Lógico, então. grande emoção, jovem, 21 anos de idade, Aham. nós nos tornamos pais. Maravilha. E depois Penso. vieram mais 3. Mais 3 Maravilhosos. para completar a família abençoada. Bom demais. Depois a gente vai conversar mais um pouquinho. Agora a gente vai cantar uma canção muito especial, porque acima de toda a paternidade está a paternidade do nosso Deus. Ele é o nosso Abba, ele é o nosso papai, o nosso paizinho. Talvez você está assistindo agora e fala, eu não tenho mais o meu pai, ou eu não tenho mais o meu filho, ou talvez você não tenha tido um relacionamento bom com o seu pai, mas o nosso Pai eterno, ele nos supre em tudo. Ele tem tudo que nós precisamos, não é? Então, Deus me deu essa canção e nós vamos cantar agora em primeira mão para que você se lembre, para que você tenha esse relacionamento com Deus Pai, porque Ele tem tudo o que você precisa e Ele quer ter intimidade com você, como esse papai, esse Abba. Amém? Meu paizinho, não sei mais viver sem ti, quero te honrar. Abba, meu melhor amigo, quero estar contigo, leva-me em teu colo. Abba, tudo que eu preciso tenho recebido enquanto
contigo, leva-me em teu colo, aba tudo que eu preciso, tenho recebido enquanto te adoro, aba meu melhor amigo, quero estar contigo, leva-me em teu colo, aba tudo que eu preciso, tenho recebido enquanto te Eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor de todo o meu coração. Eu vou louvar. Eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor de todo o meu coração. Por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, e o que irá fazer, vou louvar de todo o meu coração. Eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor de todo o meu coração. Eu vou louvar. Eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor de todo o meu coração. Por tudo que Ele fez. Por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, o que irá fazer, vou louvar de todo o meu coração. Eu vou louvar. Eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor, eu vou Louvar o Senhor de todo o meu coração, De todo o meu coração. De todo o meu coração, de todo o meu coração. Muito bem. Que lindo! Como você viu, nós já estamos de volta aqui com um programa especial sobre os pais, para os pais. Que delícia! E você assistiu agora a esse musical maravilhoso, preparado com muito carinho pelos nossos queridos Luca, Beatriz e Clara. O Luca é filho do Jaques, que está ali tocando sax. A Clara e a Bia são filhas do Felipe. Não é? Que delícia? E o Israel tá o vovô ali, ó, o vovô do Luca. Todo mundo babando. É, exatamente. Não pode esquecer que tem o Pedro, que está em casa. Beijo na Renata, linda esposa. Pedrinho está lá, porque o Jacques falou que tinha que ser só um, né? Não dava para trazer os dois, né? Senão ia ficar difícil controlar aqui. Mas muito obrigada. Ficou lindo, viu, meninos? No finalzinho, se der tempo, vocês cantam mais, tá bom? Combinado? E isso fala em 1 segundo. 1 segundo não dá, né, Felipe? Em 1 minuto, essa música. Fala do trabalho de 3 palavrinhas para os pais aí. 3 palavrinhas tem sido um desafio, um trabalho incrível que o Samuel Mizrahi, né, que é o criador do 3 palavrinhas, o idealizador, ele, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, me convidou para poder trabalhar com esse projeto, né? E a gente tem feito esse projeto crescer cada dia mais porque é uma importante ferramenta de evangelização, não apenas para falar do amor de Jesus, mas para permitir que as igrejas
utilizem essas canções que a gente cantava na nossa época, né, de escola dominical, quando éramos crianças, cantávamos essas músicas que falam tanto do amor de Deus. Então é um projeto que tem aí que impactou a nossa geração e que agora está fazendo a diferença na vida das minhas filhas e dos filhos de tantas pessoas aí que nos acompanham. No YouTube, as pessoas encontram no YouTube? Encontra 3 gratuitamente no palavrinhas. YouTube, só pesquisar por 3 palavrinhas. Maravilha. E com certeza seu filho e toda a sua casa vai ser grandemente abençoado. Delícia demais. Bom, antes de voltar aqui a conversar com os nossos pais que estão aqui, os meus convidados de hoje, nós vamos ver qual conselho os pais gostariam de receber antes de se tornar pais. Nossa equipe foi para as ruas para ver a opinião das pessoas e principalmente dos homens, é claro. Vamos ver? Ser pai é uma caixinha de surpresa. Mas como se preparar para esse momento tão importante na vida de um homem? Então, hoje o programa Sempre Feliz veio às ruas e preparou algumas dicas para você. Então vem comigo. Se você pudesse dar um conselho para você mesmo antes de ser pai, o que você diria para você? Aproveitar a cada segundo, ouvir mais os pais da gente, que após a gente crescer um pouco, a gente entende o porquê que o pai da gente cobra da gente tantas coisas. Durma bastante. Eu acho que esse é o segredo pra gente ser... Não, tô brincando. Assim, porque ser pai hoje, além de tudo, é cuidado. Eu acho que o cuidado, cuidado como... Depois que a gente se torna pai, a gente sempre pensa em tudo, mas sempre pensando no cuidado dela. Eu acho que isso é a palavra. E além do amor, né? Porque o amor já vem no pacote, mas eu acho que o cuidado, acima de tudo, é o mais importante. O conselho que eu dava era que quando eu fosse pai, ser um pai como eu sou hoje. Um ótimo pai, que dá aprendizado para elas, ensinar a ser boas filhas como elas são hoje. Eu acho que eu estou colocando em prática o conselho que eu me daria antes de ser pai. Pensar bem antes de ser pai, fazer um planejamento familiar e a partir do momento que decidir ter pai, ter uma família, assumir e permanecer com aquela família. Jamais se separar, porque eu me separei, não é bom. E fica depois aquela ausência, né? Os pais sentindo os filhos dos pais principalmente. Então fazer um planejamento, pensar bem. E para você, o que é ser pai? Ser pai é dedicação total, dedicação integral, viver a vida deles neste momento, né? Em primeiro lugar, enquanto eles estão com essa idade, eles precisam muito de mim ainda, de mim, da mãe deles. Então, nesse momento, é dedicação total, cuidados totais, né? Para que eles sejam pessoas boas e tornem esse mundo um pouco melhor. Acho que é tudo na vida, né? Acho que só depois que a gente é pai que a gente consegue falar. É um sentimento, assim, tão forte que a gente só consegue demonstrar com carinho e com afeto que a gente tem com elas mesmo. Ser esposo, ser esposa, ser filho e ser pai é uma grande realização. É muito bom. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Que lindos, ótimos conselhos. Muito obrigada a todos vocês que participaram. São conselhos super importantes, todos eles. A gente juntar todos eles, né, faz um kit muito bom. E é claro, a experiência de cada um. Bom, a gente vai continuar aqui um pouquinho mais a nossa conversa com os nossos convidados de hoje. Estou recebendo o Carlos, que é gesseiro e veio compartilhar um pouquinho da sua história, né? Que já compartilhou com a gente que conheceu Jesus através do filho, que normalmente acontece o contrário, né? O pai leva o filho a Jesus. E nesse caso, Deus usou o seu filho para te levar a Jesus. Tem o Felipe, que tem 2 filhos adotados, que são a alegria da casa, né? Por enquanto, antes que venham outras alegrias. E o Valtim, que está compartilhando também a sua história de um pai que está sendo pai e mãe, né? Um pai, como as pessoas dizem, porque a esposa está nos braços do Pai Celestial. Amém. Desde 2015. Bom, queridos, o nosso tempo voa, né? A gente tem tanta coisa boa. Mas eu queria saber de você, Carlos, o que mudou na sua vida depois que você se entregou a Jesus através do exemplo, do testemunho, das orações do seu filho? Olha, o que mudou é que a minha vida se transformou outra vida, né? Porque antes eu não tinha afeto aos meus filhos, né? Era trabalho,
casa, descansar, e trabalho, casa, descansar. Hoje em dia, meu afeto, a minha vida com eles melhoraram 1000%. Quantos filhos você tem? Tenho 2 filhos, eu tenho o Carlos e o Hugo. O Carlos que tem 18? Carlos Júnior. Isso. E o Hugo tem quantos? O Hugo tem 8 anos. 8, que diferença grande, né? Isso. Aí, a partir do momento que eu conheci o amor de Jesus no meu coração, eu passei a transmitir para eles o verdadeiro amor de pai. Amém. Então, aí a gente começamos a nos dedicar mais, nós começamos a divertir junto. Então, hoje, a minha diversão exatamente junto com eles. Tá não com sem fazer eles. nada sem estar junto com eles. Que maravilha. Um relacionamento de intimidade, né? Como Deus Isso. tem com você. Parabéns, meu querido. Que bom. Obrigado, Muito obrigada Deus por estar aqui compartilhando sua história. Com certeza Prazer. abençoou muito as pessoas. Felipe, quais são os desafios, estão sendo os principais desafios de você já estar, porque uma coisa é você ter um bebê e você caminhar com o bebê ali, né, o tempo todo. Você já pegou os seus filhos com 7, 10 anos, né? Mais ou menos, aproximadamente. E quais são os principais desafios? Têm sido esses desafios para você e sua esposa? Principalmente você como papai. É uma descoberta a cada dia, né? Você falou bem, quando é biológico, você tem uma preparação para ser pai, né? Começa 9 meses antes de nascer, e aí a criancinha, bebezinho, até chegar... Hoje eu tenho adolescente em casa. Em menos de um ano, eu saí, né, de não ser pai para ter um adolescente. É complicado. Os desafios são diários e são descobertos a cada dia, né? Às vezes o pessoal pergunta assim, e como está sendo ser pai? Eu falo, não sei. Eu estou aprendendo a ser pai. Né? Verdade. Então, é um aprendizado em conjunto, né? Isso. Eles nos ensinam, eles aprendem, nos ensinam e é uma troca o tempo todo. É verdade. E o desafio principal é esse, é ser pai, aprender, né? De repente aprender que já não é mais só nós dois, né? Já são mais 2 ali, de repente, que já dependem da gente de tempo integral exclusivamente, não dá para cochilar. É verdade, com certeza. Também, Felipe, eu quero te agradecer, viu, por ter vindo, por compartilhar, mesmo que tenha sido rápido, mas a gente aprendeu, a gente se inspirou. Tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo a gente estão sendo inspiradas pelas histórias de vocês e que Deus continue abençoando vocês nesse desafio tão presente todos os dias na vida de vocês, né? De todos vocês. E o Valtim também. Valtim, você disse que Deus já estava te preparando antes, porque você cuidou do seu irmão, mas é claro que é diferente, né? Você tinha uma maturidade diferente. E talvez, para resumir, te fazer uma última pergunta. O seu relacionamento com o seu Pai Celestial, Ele é que te deu e te dá todo o conhecimento, a sabedoria, a graça para você ser o pai que você está sendo, que eu tenho certeza absoluta que tem sido um ótimo pai. Com certeza, Deus, Ele é tudo nas nossas vidas. O Senhor Deus, Ele nos ama de uma maneira tão impressionante, tão inexplicável, que a gente, entendendo um pouco do amor de Deus, a gente ama os nossos filhos, a gente ama os nossos pais, e todos os obstáculos, quando a gente está debaixo das mãos de Deus, está debaixo da palavra dEle, eles ficam bem mais fáceis de serem superados. Todos eles. Amém. Eu queria só que você, como falou um pouquinho menos, destacasse rapidamente para a gente um desafio que você, ao longo desse tempo, sem a sua esposa, tem enfrentado, ou você não está achando que você achava que fosse ser mais difícil do que está sendo? São vários desafios. Tem o desafio dos trabalhos domésticos, mas um dos desafios é principalmente conversar com o adolescente, principalmente com a menina, que a gente tem que ter esse diálogo. Os adolescentes, ser amigo dos adolescentes, de filhos adolescentes, isso tem sido talvez um desafio grande, mas que eu tenho aprendido a cada dia. Né? Mas eles também têm me ajudado muito nisso. Com certeza. Com certeza. Muito obrigada, meninos. Nós vamos nos encontrar ali daqui a pouco para provar o fricassê, que a gente já está indo daqui a pouquinho aprender ainda, né? E a gente vai ali ter mais um tempinho juntos. Muito obrigada. Que Deus continue abençoando muito vocês também nessa missão tão maravilhosa, desafiadora, que é ser pai.
Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.